Uma boa tarde a todos e a todas. Nós vamos iniciar nossa atividade, até preparei aqui, não sei se vai aparecer, mas é para a gente entrar na atmosfera desse dia, dessa tarde linda, maravilhosa que a gente vai ter. E tudo começou na segunda-feira. Era uma vez uma professora que estudou as memórias, as rupturas e as permanências sobre a adoção no século XIX e XX, e nos ensinou que tudo tem e é uma história. Gratidão, professora Silvia. Era uma vez também dois mestres da psique humana, a união entre a sabedoria de uma anciã, Dona Lenita, e a inteligência da juventude do Giordano, que nos ensinaram que toda história tem uma identidade que a acompanha. Gratidão aos psicólogos Lenita e Giordano pela maravilhosa fala de terça-feira. Uma vez identificados, era uma vez a formação de coletivos. Era uma vez os grupos de apoio à adoção do estado de Santa Catarina, de Balneário Camboriú e de todo o Brasil, que, liderados pela nossa sábia Sara, presidente da ANGAD, nos ensinaram que ser individual é bom, mas ser coletivo é melhor ainda. Identidades e grupos formados eram uma vez 3 famílias que aguardavam ansiosos pela espera dos filhos. Aguardam ansiosos, porque a espera às vezes é longa. Andréia e Leonardo, Ney e Bete, e Cláudia e Ricardo nos ensinaram que a espera também tem a sua história. E a história da espera, por uma ideia benigna de um tal Vidal, nos representa que todos continuamos na espera. E depois da espera, há sim a esperança. E os filhos chegaram. Eram uma vez 3 lindas famílias que receberam seus filhos. As histórias que nos conectaram com a grandiosidade do nosso trabalho. As famílias mestres, Geninho, Eduardo e Maria Helena, Flávio, Jaques e Breno e Jaque, César e Patrícia e Ana e Cacá, nos ensinaram que esperar vale a pena, não disse? Pois quando chegam, tudo vale a pena. E hoje chegamos para conectarmos todas essas histórias. De segunda até sábado, a 4ª Semana Municipal da Adoção nos presenteou com várias histórias e nos emocionaram, e nos grandificaram, e nos deixaram com o coração na mão de tanta felicidade. E hoje já encerramos já com saudades. E, claro, com gostinho de quero mais. Já agradecemos a Juliana e a Suelen, da Casa do Contador de Histórias de Curitiba, que vão celebrar conosco sobre a importância da história, sobre a importância de contar histórias. Era uma vez. E era uma vez uma menina super motivada, uma menina elétrica, energética, e que veio parar até nós, que por acaso, olhem só, virou nossa presidente. Gratidão eterna, dona Cláudia, né, por ter vindo com a gente nesse trem da fantasia, nesse trem da alegria. E nesse momento eu passo a palavra para ela, para Cláudia, nossa presidente, para dar uma boa tarde a todos e falar um pouco como foi essa semana. Gratidão, Claudinha. Pode falar. Boa tarde, pessoas lindas, anjos e anjas. Era uma vez uma equipe, eu não vou falar muito alto, mas eu vou confessar, tinha muito medo desse mundo online. Mas então
estimulado, provocado a enfrentar os seus medos, abraçou a 4ª Semana Municipal de Adoção, só que online. E, para nossa surpresa, performaram tão bem, mas tão bem, que vão deixar saudades. Certamente, nossas próximas semanas jamais serão como antes. Galgamos um degrau. Sempre vou dizer, as nossas asas são maiores do que o nosso ninho, anjos. Gratidão. Gratidão, Claudinha, muita gratidão. E é isso mesmo, era uma vez uma equipe, né? Uma equipe que não tem medo de enfrentar os grandes desafios. E aí já agradecemos Luciano, Lenita, Giordano, Aline, Suzete, Deolinda, Grazi, Flávia, Juarez, que arregaçaram as mangas e pegaram juntos nessa semana. Então, muita gratidão. E agradecendo a 2 grandes voluntários da VRV Gestão Empresarial, que foram eles que nos conectaram para a gente conhecer essa figura maravilhosa que já está na tela, Juliana, né? E que trouxe com ela a Suelen, que vai estar depois falando para a gente sobre a contação de histórias. Então, gratidão enorme, Aline Vidal, por essa oportunidade. E nesse momento, então, eu já passo a palavra para uma representante da nossa equipe, que é a nossa pedagoga, a Suzete, e essa voluntária maravilhosa, Aline, elas que vão estar conduzindo essa tarde maravilhosa com todos vocês, com todos nós. Agradecendo já bastante a Prefeitura de Balneário Camboriú, através do FIA e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que nos permite fazer as nossas ações do projeto Passos de Anjos. Com vocês, Suzete e Aline. Boa tarde, pessoal. Para quem eu não tinha visto ainda, muito bem-vindos. Eu já estou aqui emocionada. Já gostei que todo mundo entrou no clima. O Lu abriu a tarde com Era Uma Vez, a Cláudia faz a fala de agradecimento com Era Uma Vez. Estou achando ótimo, já está todo mundo no clima da história. Não tem como não sair uma boa história do dia de hoje, da tarde de hoje, né? Então, a nossa proposta é que fiquemos mais um pouquinho juntinhas. Nós vamos ouvir um pouco sobre as histórias em si, a importância delas, como elas se relacionam com as pessoas, e depois nós vamos ouvir histórias, né? Já ouvimos tantas essa semana e agora a gente vai conseguir também curtir um pouquinho dessas histórias que a Ju vai trazer. Então, Su, se quiser dar um oi à turma. Então, boa tarde para todo mundo. A gente está numa cidade grande, né, para conhecer as histórias. A gente leu as histórias, mas ainda não escutou a Ju contando, né? Antes da história, a gente vai ouvir um pouquinho a Suelen, né? E depois a gente chama a Ju. Mas primeiro vamos ouvir a Suelen vai se apresentar e vai falar um pouquinho para a gente, então, como que... Até um pouquinho da história lá da Casa do Contador de Histórias, né? Que depois que passar a pandemia, é uma dos lugares que eu pretendo conhecer, porque eu fui na página do Facebook e eu já me encantei, assim, é muito lindo o trabalho mesmo, né? E a gente hoje vai ter uma pequena amostra. Então, a gente chama primeiro a Suelen para falar conosco e depois a gente chama a Ju, tá bom? Suelen, eu acho que está com o microfone mudo. Aí, pronto? Aí, agora sim. Agora sim? Sim. Ótimo. Diretamente de Curitiba. Isso. Gente, que alegria. Estou com o coração aqui até saltitando. Toda vez que eu vou falar sobre histórias e sobre o contar histórias, é algo muito rico, muito importante, muito valioso, e eu me sinto muito lisonjeada de poder falar disso aqui com vocês,
diante de tantas histórias bonitas, né? Diante de tanta coisa bacana, diante de tanta profundidade. Porque as histórias é isso. Histórias são profundezas. A gente tem um olhar assim, né? Dizendo assim, mas história é historinha para criança. E é uma das coisas que nós, na Casa do Contador de Histórias, e que eu aprendi também com o decorrer do tempo, é que a gente vai pensando que os adultos precisam ouvir histórias. Né? Nós precisamos de histórias, porque as histórias, elas são curativas, porque elas nos ressuscitam de um estado de dormência, de um estado de lentidão, né? Nos acordam. Então, deixa eu só contar para vocês, né, falar quem eu sou, porque eu já começo, eu sou tão apaixonada pelas histórias que eu começo já falando delas e já fazendo toda uma introdução do contar histórias e acabo até esquecendo de me contar. Então, assim, eu costumo me identificar como contadeira de histórias, né, porque eu sou contadora, aquela que vai pegar os livros, as histórias nos livros, as histórias da tradição oral e vou contar, trazendo movimento, cor, brilho, né? Assim como a Ju vai fazer aqui para nós, brilhantemente. Mas eu também sou contadeira de história no sentido de que todos nós temos histórias vivas, né? Histórias pessoais, e que a gente precisa anunciar isso, a gente precisa contar isso, a gente precisa trazer isso para o mundo. Então, no meu trabalho como psicóloga, psicoterapeuta, e aí entra também essa ideia de por que eu me intitulo guardiã das histórias, exatamente porque eu ouço tantas histórias, as mais trágicas, as mais bonitas, as mais tristes, são tantas histórias que eu entendo que é preciso guardá-las, cuidá-las, preservá-las e trazer um encantamento para essas histórias. O contar histórias, ser contador de histórias e contadeira de histórias, sejam histórias da literatura, da tradição oral ou das nossas próprias experiências de vida, é exatamente isso, é trazer um encantamento para algo que muitas vezes passa no dia a dia, na superficialidade, e a gente não percebe. Então, coisas vão acontecendo, né? E a gente acaba não vendo o quanto nós estamos fazendo histórias no nosso dia a dia. E aí entra o poder de encantar, né, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, e transformar isso em poesia, em magia, em um era uma vez. Então, por exemplo, né, escutando vocês falando aí sobre a questão do online, por exemplo, é bem isso mesmo, né? Quer dizer, era uma vez, achei lindo essa introdução, essa fala, de que era uma vez pessoas que tinham medo, né, desse mundo online, assim como eu também, muito. Mas veja se não é a gente tendo que né, entrar numa floresta escura e sombria e dizendo, meu Deus, o que a gente faz aqui? Que botão que a gente aperta? Será que isso aqui a gente pode pegar? Será que isso aqui a gente pode mexer? Será que entrar no escuro, entrar num lugar em que a gente não conhece? Os contos de fadas já nos falam disso, né? Toda vez que nós precisamos viver alguns desafios, está falando dessa experiência humana, de que a gente sai da zona de conforto. Quer dizer, alguma coisa acontece e nos coloca em contato com algo que nós vamos ter que desbravar. E aí, quando a gente fala isso, né, de uma forma mágica, a gente compartilha com os nossos de que todos nós temos esse mesmo compromisso, temos esse mesmo desafio, que é viver os desafios, né, esse inusitado da vida. E aí poder falar sobre isso, contar sobre isso. Enfim, esse é um pouco do universo das histórias, né? Então, na Casa do Contador de Histórias, é um grupo de pessoas, né, que há muito tempo atrás, aí, desde 1900 e bolinha, encontraram e começaram a perceber o poder que essas histórias têm, o poder que essas histórias operam. E começaram a estudar sobre isso, né? Juntos, contando histórias, fazendo história, foi então que nós criamos, aí foi criado a instituição, e foi entrando pessoas
exatamente assim, por esse universo, por essa vontade de dizer o que acontece, né? Que magia é que tem aqui, que é tão vivaz, é tão transformadora, que alimenta. E aí tem uma coisa bem importante, né? Ouvir e contar histórias é algo que alimenta. E aí nós começamos, então, um processo de estudo, né? Aí vamos estudando, vamos nos desafiando, vamos contando e aprendendo nesse contar, estudando e ficando encantados com os abismos e as profundezas dessas histórias, e até que a gente estuda tanto, 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 para entender que, na verdade, tudo sempre estava dentro da gente. Então, quando eu sempre gosto de trazer muito isso, assim, a gente precisa percorrer um percurso longo, árduo, de estudo, desafiador e aquela coisa toda, mas para descobrir que as respostas sempre estiveram dentro de nós. E é isso que as histórias nos auxiliam. De que a força, né, a nossa força, ela está dentro da gente. Basta a gente contar, basta a gente encantar tudo isso. Tem uma historinha que eu gosto muito, bem simplesinha, pequenininha, que diz assim, né, que ao terminar toda a obra, toda a criação, Deus conservou na mão dele a chave de tudo que ele criara. E achar essa chave, então, devia ser agora a tarefa dos homens. Tá? Para tornar isso mais atraente, o que ele fez? Ele escondeu, quis esconder essa chave, né? Para que houvesse essa busca, exatamente para que houvesse esse movimento. E foi, então, que ele consultou os conselheiros deles e esses deram muitas respostas. E, entre elas, a lua, por exemplo. E aí Deus pensou mais um pouquinho e disse, quer saber? Eu vou escondê-lo, vou esconder essa chave, né? Bem perto e, ao mesmo tempo, bem longe. Lá onde vamos procurar por último. E adivinha onde que Deus escondeu, né? Ele escondeu no centro do homem. Está dentro da gente. E as histórias é isso, as histórias é fazer esse caminho para dentro. Toda vez que nós escutamos histórias, e aí os símbolos têm essa força, e eu não vou adentrar, né, nessa profundidade toda aí, porque aí nós vamos conversar e não vamos parar nunca mais, até porque é um assunto que eu amo de paixão, mas os símbolos, o que contém nessas histórias é um movimento que nos coloca em contato com a gente mesmo. E o mais gostoso, né, são histórias que aconteceram, às vezes, lá do outro lado do mundo, mas que conversam com a gente como se tivesse acontecido com a gente. Então, toda vez que nós contamos histórias, sejam qualquer elas, né, seja as histórias dos livros, ou seja as minhas histórias de vida, eu estou dando a oportunidade do outro entrar dentro dele e descobrir a chave de Deus, né, a chave da criação, que está dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração. Então, ouvir história é se permitir uma viagem para dentro, né? E por isso eu insisto tanto, gente, vamos contar as nossas histórias, e é lindo vocês terem usado tudo isso, né, as histórias das pessoas, as histórias das lutas, as histórias dos desencontros e desencontros, porque isso aproxima, isso nos torna humano, isso é o que nos dá a humanidade. E só para terminar, né, para abrir aí para a Ju, trazer isso para nós, assim, na vivência, na prática, porque eu sempre falo, a gente pode falar tudo, pode falar bonito, pode isso, pode aquilo, mas nada melhor do que uma história. A história faz todo o movimento sem que a gente precisa fazer força nenhuma. Mas tem um trechinho que eu gosto muito, que é do livro O Dom da História, fica aí até como um carinho, né, quem puder, da Clarissa Pinkola Estes, aquela que escreveu sobre as mulheres que correm com os lobos, mas o mais gostoso é que ela vai falar sobre, ela sempre traz nos livros dela o poder das histórias, né, a força que essas histórias têm. E o nome do livro é O Dom da História, uma fábula sobre o que é suficiente. Até coloco aqui, não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que é bem, bem válido. E tem um pedacinho, um trechinho, que ela diz assim, há quem diga que a comunhão se baseia em laços de sangue, às vezes ditadas pela opção, às vezes pela necessidade. E embora isso realmente seja verdade, o campo gravitacional imensamente mais forte que mantém um grupo coeso está nas suas histórias. As histórias comuns e simples
compartilhada pelos seus netos. O que nos torna família é as histórias que nós compartilhamos juntos, né? Nós pertencemos a um grupo pelas histórias que nos conectam. E eu penso que isso é família. Família é nós conseguirmos compartilhar histórias, né? Independente dos laços, independente se estamos no mesmo país ou estamos em países diferentes, e isso nos torna uma humanidade. Nós compartilhamos as mesmas histórias, de alegria, de sofrimento, de tristeza, de vitória, de derrota, enfim. Isso é o que nos torna família. Então, viva as histórias que nós temos o prazer de contar, as histórias que nós temos o prazer de recontar, e as histórias que nós temos o desafio de criar. Obrigada, gente, de coração. Suelen, nossa, a gente fica muito feliz de poder te ouvir. O coração da gente vai ficando quentinho, né? A gente já está se aquecendo o coração para receber a história que a Ju vai nos contar. Se der um dia a gente puder conversar mais longamente sobre essa questão das histórias, né? Fazer um encontro para conversar sobre isso. De fato, acho que é muito precioso, muito rico, né? E então agora eu vou passar para a Aline chamar a Ju. Vocês foram um presente que a gente ganhou nessa semana, porque, né, só quem conhecia vocês era a Aline e o Vidal, e parece assim, quando tu falas, parece que a gente já esteve junto muitas vezes, porque a gente escolheu o tema da semana, histórias que nos conectam, né? E agora, quando a gente te ouve, a gente vê que, de fato, nos conectam mesmo, né? As histórias em si, e contar histórias, e ouvir histórias, iluminam a gente por dentro. Então, a gente quer te agradecer muito e convidar para a gente conversar outras vezes. Tá bom? Obrigada. Passar para a Aline. Com certeza. Su, eu acho que a gente, desde que a gente conversou sobre essa temática do sábado e o fechamento com as histórias, sabe, isso, Ellen, eu e a Suzete percebemos que muitos sinais do universo em torno dessa situação. E é interessante porque o tema, eu não sei exatamente de onde, eu não participei da primeira reunião de organização da semana, mas desde a primeira semana eu sei que o tema era isso, das histórias, das histórias que nos conectam, e como a história e as histórias em si permearam essa semana, e o quanto elas nos fizeram brilhar até terapêutico, assim, essa semana foi até terapêutica para quem está ouvindo, para quem está esperando o filho, para quem ainda não está, para quem já até pai, enfim, foi muito, muito bacana mesmo. Uma construção incrível, uma semana de muita emoção, e a tua fala, a Su falou e eu repito, ela fechou assim como se você tivesse pensado ela de acordo com a semana que aconteceu. Foi muito incrível, assim, muito legal mesmo, sabe? A gente viu, até deixou ali se o pessoal tivesse alguma pergunta para ti, mas eu acho que a gente está mais no curtir hoje. Curtir o que a gente ouviu durante a semana, curtir o que vem por aí com a Ju, né? Então, sem mais delongas, vou passar a fala para a Ju e a gente vai ver esse chapeuzinho de 3 pontas atuando aí. Isso aí, gente. Com certeza, eu fico à disposição. Ju Reis, de Curitiba, me conta um pouquinho para nós. Obrigada, Suelen. Conta um pouquinho para nós de você e fica à vontade, a palavra é tua. Tá bom? Bom, eu ia passar diretamente para as histórias. Mas, enfim, já que você me perguntou, eu acredito que eu nasci uma contadora de histórias e uma ouvidora de histórias. Eu sou apaixonada por todos os tipos de histórias da vida das pessoas. Às vezes eu sento num banco de praça, que agora não estou sentando porque, né, estamos em isolamento,
Fico vendo as pessoas passarem e imaginando o que está por trás de cada uma, né? Quando eu ouço uma história, eu rapidamente já sinto aquele curativo funcionando, se eu preciso tratar alguma coisa. Então, mais do que qualquer outra coisa referente à minha profissão e tudo, à frente vai estar eu sempre como contadora e escutadora de histórias. Eu pedi ao pessoal da Casa do Contador, que é um dos lugares que eu mais amo no mundo, para me ajudarem a encontrar histórias com a temática da semana, e porque eu sei que na experiência deles sempre vem coisa boa. Eles me ajudaram e eu tenho essa vivência também na minha família. Na minha família, a gente tem o primo mais novo nosso, ele caiu no nosso colo, vindo de outra barriguinha, e me emocionei muito enquanto estudava a história e me lembrava dele, porque é exatamente o que ele perguntava para a gente que tem nessa história. Então, aqui, antes de contar para vocês, eu já estou até ficando com o coração meio acelerado, porque a história que eu vou contar, eu também vi acontecer na minha frente. Então, agora eu vou parar de falar para poder começar. Lá na Casa do Contador de Histórias, a gente chama a história com um som especial. Então, aqui vai ele. Choco era um patinho. Sim, Choco era o nome dele. Ele era um patinho que vivia muito sozinho, ele não tinha mãe. Um dia ele se cansou dessa vida e resolveu sair pelo mundo procurando alguém que quisesse ser sua mamãe. Então ele colocou aquelas patinhas no chão, segurou aquelas asinhas apertadinhas dele e se colocou a andar. Saiu por aí pelas bandas. O primeiro que ele encontrou foi uma girafa. Já de longe ele avistou ela, comprida, com o pescoção assim, comendo as folhas de uma árvore bem alta. Ele não se importou que ela não fosse muito parecida com ele. Ele correu até os pés dela e lá de baixo ele gritou: Dona Girafa, Dona Girafa, será que você não é a minha mamãe? A girafa olhou para ele assim, meio de lado, estranhando, e falou: Patinho, você já viu meu pescoço comprido? Eu sou alaranjada, eu sou toda diferente de você. É claro que eu não sou sua mãe. Ai, o Choco ficou chateado com aquilo, mas não parou. Ele continuou, passeando, passeando. Encontrou, então, a Dona Pinguim. Dona Pinguim já era um pouquinho mais parecida. Ela tinha um bico, ela tinha as asinhas apertadinhas igual ele, e o pé até era meio parecido. Ele correu até ela e falou: Dona Pinguim, não seria você a minha mamãe? Dona Pinguim olhou para ele e falou: Ô Patinho, eu não tenho essas bochechonas que você tem. Tá na cara que eu não sou a sua mãe. Ah, ela não precisava ter falado assim, né? O Choco continuou, então, deu tchau para ela e se pôs a andar.
Andou, 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 andou e encontrou a Dona Morsa. Ah, essa sim. Correu até ela. Dona Morsa, será que a senhora não seria minha mamãe? A Dona Morsa olhou para ele. Olha, eu sou bochechuda sim, mas o resto de mim não tem nada a ver com você. O que que te faz pensar que eu seria sua mãe? Vai embora, sai daqui que você está me amolando. Nossa, o Choco saiu caminhando muito triste. Chateado com aquilo tudo, ele só queria encontrar a mãe dele. Antes que ele desistisse, de longe ele avistou um bosque. No meio desse bosque tinha um arbusto cheio de pontinhos vermelhos se mexendo. Eram morangos. Até que ele viu assim uma pata grande pegando um morango, e depois outro, e depois outro. Chegou mais perto e percebeu que era quem? A Dona Ursa. Dona Ursa era grandona, marrom, toda peluda. Ele olhou para ela e pensou: ah, não é minha mamãe, mas eu vou lá perguntar, quem sabe ela pode me ajudar. Chegando perto, a Dona Ursa já percebeu e perguntou: Patinho, você parece triste. Você precisa de alguma coisa? Ele então contou para ela: Dona Ursa, eu tenho passado o dia todo procurando a minha mamãe, mas ninguém é. Ela então perguntou para ele: mas o que que a sua mamãe precisaria ter para ser sua mamãe? Ele então falou assim: a minha mamãe, ela me abraçaria bem forte. Dona Ursa, que era boa em abraços, abriu os braços assim, pegou Choco e deu aquele aperto gostoso de mãe, sabe? Aquele aperto macio e quentinho. Era uma delícia. Ela perguntou assim? Ele, aham. E mais, ela também me daria muitos beijinhos. A Dona Ursa pegou Choco piquitinho assim, ergueu ele, deu vários beijinhos e um beijo bem longo na bochecha dele. Ele adorou. Falou assim mesmo. Ela então perguntou para ele: que mais a sua mamãe faria se fosse sua mamãe? Ah, ela cantaria comigo, dançaria, brincaria comigo. Dona Ursa, então, mesmo não sendo muito boa cantora, cantou algumas canções, brincou com ele, jogou ele no chão, fez cosquinha na barriga. Os dois passaram um tempo ali brincando, até que ela falou para ele: Choco, vou te fazer uma proposta. Que tal se você for comigo até a minha casa? Eu vou pegar esses morangos para fazer uma torta e enquanto ela fica pronta, você pode brincar com os meus filhos. Ele aceitou. Os dois foram até a casa dela e assim que ela abriu a porta, ela já gritou: Meninos, venham conhecer o Choco. Os filhos da Dona Ursa logo vieram correndo. Ela então os apresentou. O primeiro deles era o Croco. O segundo deles era o Hipo. E tinha também o Porque. Choco ficou olhando para eles. Eles o convidaram para brincar junto. Sabe que Croco era um crocodilo? E o Hipo era um hipopótamo. Porque era um porquinho fofinho, muito bonitinho. Eles então chamaram Choco para brincar. Enquanto eles passaram a tarde lá se divertindo, Dona Ursa estava na cozinha picando os morangos, espalhando na mesa, fazendo a torta, colocando no forno. Quando aquele cheiro gostoso de torta começou a ser sentido no ar, Dona Ursa chamou os três
junto com Choco. Venham comer o pedaço de torta, é hora do lanche. Eles então correram até a cozinha. Todo mundo sentou na mesa e ela serviu um pedaço da torta para cada um. Ao ver aquela alegria na mesa, Dona Úrsula perguntou: Choco, queria te fazer outra proposta. Será que você quer ser meu filhinho? Choco não sabia o que fazer de tanta felicidade, mas ele com certeza aceitou. Dona Úrsula não precisava ser parecida com ele para ser sua mamãe. No meio daquela festa toda, ele percebeu que ela tinha tudo o que ele sempre tinha procurado numa mãezinha. Essa história acabou. Quando eu voltar a encontrá-la, talvez eu volte a contá-la. Agora, eu sinto que outra história quer chegar. E eu vou bater o sininho para ver se ela aparece. Mamãe, papai, vocês contam para mim a história da noite em que eu nasci? Conta para mim que vocês dois estavam dormindo, bem apertadinhos assim, feito 2 colheres, e o telefone tocou, era de madrugada. Papai roncava. Conta para mim que você foi atender o telefone, mamãe, e lá do outro lado da linha, alguém falou que eu tinha nascido e você gritou de felicidade. Conta de novo que vocês então ligaram para o vovô e para a vovó na mesma hora, mas que ninguém atendeu porque eles dormiam igual pedra. Conta de novo que então vocês se arrumaram rapidinho e correram para o aeroporto. Sim, porque eu tinha nascido em outra cidade. Conta de novo que a mamãe não podia ter um neném na barriga dela, então eu vim na barriga de outra moça que não podia cuidar de nenhuma criança. Conta de novo que lá dentro do avião vocês estavam tão ansiosos para me conhecer e que não tinha nada para comer, só tinha uns pacotinhos de amendoim e nem um filminho para ver. Conta de novo que vocês desceram do avião e correram para o hospital onde eu estava, entraram lá de mãos dadas, loucos para me conhecer. Conta de novo aquela história de que as enfermeiras levaram vocês até o berçário e lá tinha uma parede de vidro. Vocês ficaram me olhando do outro lado, que lá estava cheio de bebês e eu lá no meio era o único que chorava, porque eu estava com muita fome. Conta de novo que vocês acharam aquilo muito engraçado e começaram a rir de tão abobados que vocês estavam. Conta de novo quando a enfermeira me trouxe para os braços de vocês e vocês perceberam como eu era toda perfeitinha e pequerrucha. Conta de novo que a mamãe me ergueu assim no alto e me deu beijinhos e me chamou de filhinha querida. Conta de novo a história de que vocês saíram do hospital comigo embrulhadinha num manto que a vovó havia embrulhado a mamãe quando ela era pequenininha. Conta de novo que quando vocês chegaram em casa, vocês ficaram cuidando de mim tanto, tanto, que ninguém podia nem espirrar, nem falar alto perto de mim. Conta de novo que eu amei tomar a minha primeira mamadeira e que eu odiei trocar fralda.
Papai, conta de novo aquela história de que quando você foi cuidar de mim na primeira noite, você não parava de falar coisas de adulto e de futebol e de coisas que eu nem podia entender. Mamãe, conta de novo aquela história de que na primeira noite você me ninou, cantando aquela canção que a vovó cantava para você quando você era pequenininha. Mãe e pai, vocês contam de novo a história da nossa família? Vocês contam de novo a história da noite em que eu nasci? Sim, Saladin, essa história chegou ao fim. Obrigada, pessoal. Ju, espera que eu tenho que me recuperar. Ai, Ju, muito obrigada. Eu sabia que ia ser. Eu já tinha visto pessoalmente, sempre foi. Mas eu estou muito impressionada de como você conseguiu deixar incrível aqui também, cara, online. Eu senti todo o calor da história, igual a gente sente lá. Eu senti todo. Eu vi esse pato, gente. Ele foi filho da ursa, sensacional. É muito bom, gente. Eu estou muito emocionada e assim. Não podia ter uma melhor, uma lembrancinha de fim de festa, é a melhor lembrancinha de fim de festa que a gente podia ganhar. É um presentão de fim de festa, né? Eu acho que a nossa proposta justamente é que a gente encerrasse com a história para ficar com essa emoção bem viva, assim, né? E poder curtir isso. E, bom, a Ju é sensacional, né? A Ju acabou de roubar nosso coração, coisa mais boa, né? E a gente quer dedicar essa atividade para todas as crianças, todas, especialmente as que estão assistindo, né? Porque a gente pensou em vocês quando a gente organizou essa atividade, e as crianças são um tesouro que a gente tem, né? A humanidade se fortalece e se humaniza com a presença das crianças, então é para as crianças que a gente pensou em primeiro lugar. E agradecer demais, de nossa parte, do Anjo da Vida e de todas as pessoas que assistiram. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Estou até emocionada aqui, vou ficar aqui assim quietinha. Eu anotei uma frasezinha que eu acho que é legal assim para a gente encerrar, né? Que eu não consegui não consegui pronunciar o nome da pessoa que criou a frase, mas a frase diz assim, ó: sucesso é rir muito e com frequência, ganhar o respeito das pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Eu considero que a gente teve muito sucesso em toda a nossa semana, né, especialmente no dia de hoje, e que a gente tem tido muito sucesso em todas as ações que a gente tem buscado fazer no Antes da Vida, quando a gente abre, especialmente para a comunidade. Não sei se alguém mais do nosso grupo quer falar, se o Lu quer fazer alguma fala final, mas da nossa parte é isso, assim. Um beijo gigante para vocês, meninas. Vocês passaram de todas as expectativas. Para a gente ficou complexo com a participação especial. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gratidão, muita gratidão. Muitas nuvens de magia para nós. Gratidão, Casa do Cantador. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. 2021 tem Tchau, em 2021 tem a quinta semana. Agora a gente fica assim, desliga você. Não, desliga você. Viva! Tchau. Valeu, gratidão à diretoria, gratidão a toda a equipe. Obrigada, pessoal. Gratidão, Júlia. Gratidão, Júlia. Linda, Júlia gigante. Vital, Aline.